Atitudes assustadoras. Hoje em dia, meus irmãos, temos muito acesso às informações do mundo todo, não é verdade? Podemos ver coisas impressionantes e nos deparamos muitas vezes com atitudes assustadoras dos seres humanos, seja contra o próprio ser humano, seja contra os animais ou com a natureza, com a sua própria família e, infelizmente, às vezes atitudes assustadoras até com o Senhor nosso Deus. Ficamos perplexos com a capacidade de maldade que muitas pessoas têm em seus corações. Ficamos abismados em como certas coisas tão ruins e malignas podem permear o pensamento humano e serem transformadas em atitudes assustadoras, que sem dúvida alguma vão ter uma paga, vão ter consequências para essas próprias pessoas e, consequentemente, para o mundo todo. O povo de Israel, na época do profeta Amós, brincou muito com suas atitudes diante de seus irmãos e diante da presença do Senhor nosso Deus. Por isso, sofreram horrores com guerras e destruições. Apesar de Deus os eleger como seu povo, como seus filhos dentre todas as nações da terra, eles não honravam essa escolha e cometiam atrocidades tamanhas que o Senhor lhes prometeu um castigo jamais sofrido ou visto. E Deus disse o porquê desse juízo. E é o que nós vamos ler agora no livro do profeta Amós, para ser uma base para a nossa devocional de hoje. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A devocional de hoje, como eu disse, terá o tema Atitudes Assustadoras. O texto bíblico, vamos ler em Amós, capítulo 8, versículo 2 a 7. Diz assim a palavra: O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, eu respondi. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções do templo se tornarão lamentos. Muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam, vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. É forte, hein, irmãos? Irmãos e irmãs, aqui estamos diante da terceira visão de juízo que o Senhor deu ao profeta Amós. As outras duas, Amós intercedeu e o Senhor decidiu desistir de castigar o povo. Mas essa visão aqui, Amós nem se atreveu a orar pedindo a misericórdia do Senhor, porque sabia que o povo estava errado e que Deus estava resoluto em tudo que iria fazer. Até porque, no sentido profético, seria esse castigo que faria o povo clamar por um libertador e o Senhor haveria de enviar a Jesus, o seu filho. Essa vai ser a promessa lá no final do capítulo 9, que vamos falar amanhã. Mas aqui no capítulo 8, Deus mostrou a Amós um cesto de frutas muito maduras. Segundo a tradução de alguns estudiosos, seriam frutas a ponto de estarem realmente podres, né? Perto já de serem jogadas fora, perto já de serem descartadas. Por isso o Senhor comparou Israel com esse cesto de frutos, no ponto de serem jogados fora e destruídos. Era isso que o Senhor estava prometendo a Israel, e foi isso que aconteceu quando a Assíria, o reino da Assíria, os atacou. Mas por que tudo isso aconteceu? Foi porque havia uma injustiça muito grande entre os irmãos. Havia hipocrisia nos cultos, havia mentira em seus corações, havia atitudes assustadoras entre os mais ricos e os mais pobres. Foi isso que o Senhor usou Amós para denunciar.
Eles ficavam doidos para as festas religiosas acabarem, para eles poderem fazer seus comércios enganosos. Diminuíam as medidas com que vendiam seus produtos e ainda aumentavam o preço. Enganavam os pesos das balanças. Falavam que era um peso, mas era muito menos. Eles compravam seus irmãos como escravos a preço de prata. Outros os vendiam por um par de sandálias. Ou seja, os pobres não estavam valendo nada para aqueles que se achavam melhores do que eles. Deus então jurou que viria destruir esse orgulho de Israel, e foi o que aconteceu. Eu reflito então no perigo de nossas atitudes, meus irmãos. Precisamos de temor ao Senhor e muito respeito ao nosso próximo para não nos transformarmos em pessoas frias, insensíveis e oportunistas. Precisamos de um coração misericordioso e cheio de compaixão, um coração que ama, que adora o Senhor e que está sempre pronto a ajudar aqueles que estão em situações difíceis e não ficar se aproveitando disso. Não podemos ser insensíveis às dores e necessidades dos nossos irmãos. Não podemos brincar com a nossa adoração a Deus, pois Ele tudo vê e pode muito bem nos cobrar caro essas atitudes assustadoras, atitudes de gente que o Senhor tanto abençoou e ainda tem abençoado. Se Ele tem nos abençoado, vamos abençoar também, vamos quebrantar nosso coração e sermos pessoas melhores. Tome cuidado com suas atitudes, com suas palavras. Não deixe o mal prevalecer em seus pensamentos e muito menos em seu comportamento. Amém? Vamos orar ao Senhor e logo depois nós vamos fazer aquela oração uns pelos outros, clamando e buscando a face de Deus. Orem comigo, Senhor nosso Deus e Pai. Realmente, Senhor, a Tua palavra, ela vem corroborar, Senhor, a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Assim, Deus, como vimos aqui que o povo de Israel estavam praticando atitudes assustadoras contra seus próprios irmãos. Estavam enganando, mentindo, cobrando caro, se enriquecendo às custas daqueles que eram mais pobres, meu Pai. Deus, que não seja assim na nossa vida. Nós não sejamos oportunistas e nem venhamos aproveitar da desgraça de ninguém, mas muito pelo contrário, venhamos ajudar, estender a mão e ser uma bênção para todos aqueles que estão junto conosco, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido bênção para nós, e nessa manhã nós aprendemos isso, Pai, a tomarmos cuidado com as nossas atitudes, tanto com o nosso próximo, ó Deus, como também, Deus, com a nossa própria vida, com a vida da nossa família, e principalmente as nossas atitudes com o Senhor, que sejam atitudes santas, retas e com muito temor. Em nome de Jesus, nos ajude a nos arrependermos de todo o mal que praticamos ou que pensamos, ou Deus, que está muitas vezes inserido no nosso comportamento. Que nós tenhamos uma vida santa, justa e reta diante da sua presença. É a nossa oração em nome de Jesus, Pai. E agora nós vamos orar, Pai, na nossa corrente de fé e oração, que fazemos aqui todos os dias às 6 horas da manhã, orando uns pelos outros, abençoando a todos os irmãos e irmãs, meu Pai. Eu não estou aqui orando sozinho, eu não quero e nem posso imaginar que vou dar conta de interceder por todos os problemas. Nós estamos juntos, meu Pai. Nós aqui oramos uns pelos outros. Espero em Deus que o meu irmão e a minha irmã também orem por mim, orem pelas outras pessoas, pela sua família. Abençoe as pessoas compartilhando essa mensagem, compartilhando a oração, estendendo a mão, ajudando os necessitados. Senhor Deus, nós oramos em nome de Jesus, Pai, por aqueles que estão, ó Deus, talvez travados, talvez parados, limitados com algum problema, seja emocional ou físico ou até espiritual. Que o Senhor possa abrir as portas, as janelas dos céus, Pai, para derramar bênção sem medida sobre a vida de cada servo, de cada família. Deus, temos passado lutas e batalhas nesses dias, meu Deus, tão terríveis, mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem sido conosco, a Tua graça está em nossa vida
E, ó Deus, com o Senhor nós vamos enfrentar e vamos vencer todas as dificuldades. Dá força, dá sabedoria para o meu irmão, para a minha irmã. Não deixe eles desistir não, mas que eles possam, Pai, olhar para o Senhor, confiar na sua presença e entregar todos os problemas diante de Ti. Nós cremos no poder da oração e cremos que o Senhor vai nos ajudar a termos uma vida mudada, Pai, para não recebermos castigo, Senhor, e, ó Deus, em nenhuma destruição. Jesus querido, abençoe essa família, abençoe este empresário, abençoe os trabalhadores, meu Pai, aqueles que trabalham, Deus, para alguém, aqueles que trabalham por conta própria, os ambulantes, os vendedores, os autônomos, os profissionais liberais. Toma em tuas mãos, Pai, ajuda, repreende toda a falência, todo o desemprego, que o Senhor possa estar agindo e operando na vida daqueles que temem ao Senhor. Abençoe a nossa corrente de oração aqui, escuta o nosso clamor, ó Deus, que o Senhor possa agir fazendo milagres, grandes coisas o Senhor tem a fazer por aqueles que temem a Ti. Oramos, ó Deus, abençoamos as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os idosos, os casais, as famílias. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe a nossa nação, o nosso Brasil, que tem sofrido tanto, que a bênção do Senhor seja sobre a nossa terra e o Senhor possa nos honrar. Perdoe os nossos pecados, os nossos erros e falhas, que têm trazido tantas consequências ruins para nós e para o povo, principalmente o povo mais pobre. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos ajudando. Essa é a nossa oração nesta manhã, certos que o Senhor está conosco, estará conosco e nos dará um dia muito abençoado diante da sua presença. Assim nós oramos, Pai, e assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, não esqueçam aí de se inscrever nos nossos canais, por favor, aí do YouTube, tanto o canal do Apóstolo Clodoaldo e também do Projeto Celebrar. Ajuda a gente, estamos quase lá nos 1000 inscritos no Projeto Celebrar. Então, ajuda aí para que mais pessoas possam estar recebendo essa divulgação da palavra do Senhor, tá bom? Compartilhe o vídeo aí pelo WhatsApp, abençoe a pessoa que poderá ouvir essa mensagem e mudar de vida também. Um grande abraço para você, até amanhã, se Deus assim permitir. Eu desejo a todos vocês, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus.